Olá, bem-vindos! Olha, vamos combinar? Matemática muitas vezes parece um universo de fórmulas completamente complicadas, não é? Mas e se uma das ferramentas mais poderosas dela fosse, na verdade, uma ideia incrivelmente simples para organizar o caos do mundo à nossa volta? É isso mesmo, vamos mergulhar nessa ideia. Então, fica a pergunta: como é que a matemática consegue organizar o mundo? Tipo, colocar ordem em tudo, desde os dados de uma empresa gigante até a nossa playlist de música. Parece complexo, mas a resposta começa com um conceito fundamental que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. E esse conceito é o de conjunto. É simples assim. Um conjunto é basicamente uma coleção, um grupo de coisas. Pensa só, o conjunto de livros numa estante, ou os planetas do sistema solar, ou até mesmo aquela playlist com as nossas músicas favoritas. É a forma mais básica que a gente tem para categorizar as coisas e dar sentido para a informação. E olha, essa ideia, que parece tão intuitiva hoje, foi uma verdadeira revolução. Quem formalizou tudo isso foi um matemático chamado Georg Cantor, lá no século XIX. Ele criou a teoria dos conjuntos, e com isso, gente, ele criou uma linguagem nova que permitiu, pela primeira vez na história, lidar com o conceito de infinito de um jeito matemático. Isso mudou para sempre não só a matemática, mas a lógica, a computação, tudo. Então, o que a gente vai fazer aqui é desvendar essa ideia. Primeiro, vamos entender direitinho o que são os conjuntos. Depois, a gente vê como dá para representar isso visualmente com diagramas. Na sequência, vamos falar de união e interseção. Aí, para ficar bem claro, a gente vai resolver um problema real. E, por fim, vamos ver como essa lógica toda aparece no nosso dia a dia. Ok, vamos lá. Começando pelo básico. A essência dos conjuntos é agrupar coisas. Simples assim. É uma ferramenta para a gente definir o que pertence a um grupo e o que não pertence, sabe? Tudo com base em alguma característica que eles têm em comum. O jeito mais direto de descrever um conjunto é só listar o que tem dentro. Os membros, ou elementos, né, como está aqui no exemplo, se o nosso grupo for números ímpares menores que 10, pronto, os elementos são claros. 1, 3, 5, 7 e 9. O número 11 está fora. O número 2 também não pertence. É bem direto ao ponto. Beleza? Listar os elementos funciona super bem para conjuntos pequenos. Mas e quando as coisas começam a ficar mais complexas? Quando as relações entre os grupos se embolam? É aí, exatamente aí, que entra o poder de visualizar. E é aqui que entra a genialidade de John Venn. Ele teve uma sacada que mudou o jogo: usar diagramas. Aqueles círculos que se cruzam, sabe? Para mostrar visualmente as relações entre os grupos. E, de repente, pá! O que os conjuntos tinham em comum e o que cada um tinha de exclusivo ficou ali, visível, na nossa frente. Esses diagramas, que hoje a gente chama de diagramas de Venn, transformaram a lógica, que era algo abstrato, em uma coisa que dá para enxergar e entender de um jeito muito mais fácil. Certo! Com essa ideia dos diagramas na cabeça, agora a gente pode explorar as duas operações mais importantes quando se trabalha com conjuntos. Elas são a base para resolver problemas bem mais complicados. Então, o ponto principal é esse aqui. A interseção, que tem esse símbolo de U virado para baixo, é sobre o E. Pensa assim, são os elementos que estão no conjunto A e também no conjunto B. É o que eles têm em comum, aquela área onde os círculos se cruzam. Já a união, com o U normal, é sobre o OU. São os elementos que estão no conjunto A, ou no B, ou nos dois. É juntar todo mundo, é a combinação de tudo. Ok, a teoria está entendida. Mas e na prática, como isso funciona de verdade? Chegou a hora. Vamos aplicar essa lógica para resolver um problema que, olhando assim de primeira, parece um verdadeiro quebra-cabeça. O cenário é o seguinte: uma empresa tem 80 funcionários. E aí foi feita uma pesquisa para saber quem fala inglês, espanhol ou francês. E também quem fala mais de um desses idiomas. A grande pergunta é: quantos funcionários não falam nenhum deles? Muito bem. Para resolver isso, tem uma dica de ouro. Sempre comece pela informação mais específica de todas. No nosso caso, é a interseção de tudo. A gente sabe que 3 funcionários falam os 3 idiomas. Então, é esse número que vai lá no miolo, onde os 3 círculos se encontram. Esse é o nosso ponto de partida, o centro de tudo. Agora, partindo do centro, a gente vai preenchendo as outras sobreposições. Por exemplo, o problema diz que 15 pessoas falam inglês e espanhol. Mas atenção aqui, desses 15, a gente já contou aqueles 3 que falam francês também. Então, para achar quem fala só inglês e espanhol, a gente faz a conta 15 menos 3, que dá 12.
E aí é só repetir essa mesma lógica para os outros pares de língua. Com as interseções preenchidas, o próximo passo é descobrir quem fala só uma língua. Vamos pegar o inglês como exemplo. A gente sabe que 39 pessoas no total falam inglês. Para achar quem fala só inglês, a gente pega esses 39 e tira todo mundo que já está nas áreas de sobreposição, ou seja, os 12, os 4 e os 3 do meio. O resultado? 20. E aí, o mesmo processo se aplica para o espanhol e para o francês. E olha só que legal, o diagrama agora mostra a situação completa. Tá tudo aí organizado. Agora, para saber o total de funcionários que fala pelo menos um dos idiomas, é só somar todos os números que estão dentro dos círculos. Fazendo essa conta, a gente chega em 52. Esse número é a união de todos os nossos conjuntos. E agora, o passo final. A gente sabe que a empresa tem 80 funcionários no total. E também sabemos que 52 falam pelo menos um dos idiomas. Então, para descobrir quantos não falam nenhum deles, ficou fácil, né? É só fazer uma continha de menos. E a resposta é 28. 28 funcionários não falam nenhum desses 3 idiomas. Percebe? Com uma ferramenta visual e um método passo a passo, aquele problema que parecia todo confuso se transformou numa resposta clara, simples e definitiva. Mas o mais legal de tudo não é nem resolver o problema. É perceber que essa habilidade de organizar o que é complexo não serve só para exercício de matemática. O mais fascinante é que esse jeito de pensar está funcionando ao nosso redor o tempo todo, em todo tipo de situação. Pensa bem. Quando a gente faz uma busca na internet, tipo restaurantes japoneses e com rodízio, o que a gente está pedindo para o buscador é uma interseção. Quando a gente filtra um produto num site de compras por tamanho M ou G, isso é uma união. E sabe quando a rede social mostra os amigos em comum? É isso. É literalmente o cálculo da interseção entre 2 conjuntos de amigos. Essa lógica está por trás da tecnologia que a gente usa todo dia. Não é à toa que o Albert Einstein disse que o princípio criador reside na matemática. E a teoria dos conjuntos é um exemplo perfeito disso. Uma ideia que parece tão simples, agrupar coisas, mas que se torna o alicerce para a lógica, para a computação, para a nossa capacidade de organizar o mundo de forma estruturada. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Agora que esses conceitos de união e interseção estão mais frescos na memória, vale a pena reparar ao redor. Na forma como a gente organiza as tarefas do trabalho, como planeja uma viagem ou até na hora de escolher o que jantar. De que outras maneiras essa lógica de conjunto está aí, nos ajudando a navegar e organizar as complexidades do dia a dia, muitas vezes sem que a gente nem perceba.